Olá, bom dia, graça e paz, povo abençoado do Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja com cada um de nós. Hoje é domingo, hoje é dia 27 de março. Estamos desde ontem à noite comemorando os 57 anos da Igreja Batista de Aré. Ontem nós tivemos a presença da 5ª Igreja Batista de Itaperuna, pastor Edivaldo, Ministério de Louvor e uma programação muito abençoada, Unidos para Adorar. Pudemos adorar ao Senhor com melodias maravilhosas. E hoje continuamos agradecendo a Deus pelos 57 anos. Logo mais à noite estará conosco o pastor Rafael Novato. E também queremos dizer a você que nós queremos ver você aqui na casa do Senhor. Venha à casa do Senhor, adorar ao Senhor. Nosso grupo de louvor, o conjunto feminino estarão cantando, adorando ao Senhor. E nós estaremos ouvindo a voz do Senhor, falando aos nossos corações. Hoje é o último domingo do trimestre. Consequentemente, estudamos a lição de número 13 do primeiro trimestre. Essa lição, baseada em Deuteronômio 31, de 1 a 8, e outros versos mais, e o tema dela é: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Realmente Moisés foi um servo, um grande servo do Senhor, um homem que Deus o criou com um propósito e ele desempenhou fidelidade esse propósito de Deus. Foi fiel a tudo que Deus mandou e que nós possamos aprender com Moisés como servir fielmente ao Senhor. Nesta lição, última lição do trimestre, estudaremos sobre os últimos anos da vida de Moisés e a transição da liderança para Josué. Vamos aprender lições preciosas para a nossa vida e também sobre a importância de deixar um bom legado para as gerações futuras. Deixarmos bons exemplos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos, que eles possam olhar para nós e ficarem felizes porque receberam algo muito importante na sua vida. Primeiro aprendizado que nós vamos ver com Moisés, o grande líder e legislador de Israel. Como vimos na lição anterior, o livro de Deuteronômio é muito mais que uma simples repetição da lei. O livro também narra o ocaso da vida de um dos maiores personagens da história bíblica. Sem dúvidas, podemos dizer que Moisés foi um personagem paradigmático na história bíblica, pois a partir dele faz-se transição entre o momento do patriarcado em Israel e o restante da história do Antigo Testamento. Com efeito, é a partir da morte de Moisés que todo o restante da história de Israel no Antigo Testamento se desenvolve, quer seja através das narrativas dos livros históricos e proféticos, quer seja por meio dos livros poéticos e das literaturas de sabedoria. Desse modo, é através do conhecimento da obra de Moisés, inspirada por Deus, que os israelitas
batizaram suas próprias ações e as ações dos seus reis como boas ou más. Os profetas tinham consciência da desobediência e da quebra da aliança com Deus, tendo como base os escritos de Moisés, especialmente no livro de Deuteronômio. Assim, eles pregavam a palavra de que Deus traria juízo sobre aquela nação pecadora, com base naquilo que o Senhor ordenara a Moisés escrever e ensinar. Não obstante, como o tempo de todo ser humano neste mundo era chegada a hora de transferir a liderança do povo de Deus para um sucessor, Moisés agora precisava passar a liderança para um novo líder, a fim de que o povo de Deus pudesse, enfim, entrar e conquistar a terra prometida. Não custa lembrar aqui que toda aquela geração que havia saído do Egito morreu no deserto. Claro, com exceção do próprio Moisés, Caleb e Josué. Chegou o momento, então, em que seria necessário que o grande líder de Israel saísse de cena. E a esta altura ele contava 120 anos de idade, mas não havia perdido o vigor. Entretanto, o Senhor dissera que não permitiria que ele entrasse na terra prometida. O Senhor disse a Moisés desta forma: porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos, Números 27:14. Portanto, o grande líder sabia que Deus não lhe permitiria passar o Jordão com o povo e, consequentemente, não entraria em Canaã após guiar o povo por 40 anos. Contudo, podemos aprender aqui muito sobre a importância de se deixar um bom legado. Segundo, um novo líder para a nação. Deus muda os obreiros, porém continua a sua obra. Podemos aprender nesse contexto de transição várias lições importantes. Desejo aqui mostrar algumas. Primeiramente, o Senhor estabeleceu que o seu povo deveria ter líderes. Segundo estudiosos, um dos grandes problemas enfrentados pelo povo de Deus, narrados no livro dos Juízes, é justamente o fato de que, naqueles dias, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21:25. Assim, o Senhor não deseja que o seu povo caminhe sem uma liderança e que os seus líderes não sejam comprometidos com ele. Não obedecer às orientações dos líderes quanto ao que é certo e que provém de Deus não encontra apoio nas Escrituras. Cabe a pergunta aqui: você é fiel ao seu líder? A segunda lição que podemos aprender aqui é que, mesmo sabendo que não entraria na terra prometida, Moisés fez todo o possível a fim de capacitar Josué e seu povo a entrar nela. Que fidelidade e lealdade ao Senhor! Podemos ver que o compromisso de Moisés não era com o poder e o prestígio que tinha, mas em cumprir fielmente a missão que recebera do Senhor. Muitas pessoas ficam apegadas ao poder e ao prestígio, até mesmo, infelizmente, entre o povo de Deus, mas temos que focar na missão, pois a glória é de Deus
e não nossa. Moisés era focado na missão e não na glória pessoal. A terceira lição que destaco é a resiliência e perseverança desse grande líder. Moisés foi leal ao povo que muitas vezes o criticava, rebelava-se e até mesmo mentia contra ele. A resposta que podemos alcançar para tão nobre atitude é que Moisés era fiel ao Senhor e por esta razão também era fiel e leal a Israel. Hebreus 31, 3. Deixando-nos um grande legado de fé, persistência, fidelidade, lealdade e obediência. Uma última lição que destaco aqui é a disposição de ânimo de Moisés. A Bíblia nos revela que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, 3. Precisamos ter essa disposição em nossa vida, pois Jesus nos ensinou que os mansos herdarão a terra. Mateus 5, 5. Moisés apresentou o novo líder para o povo, anunciando que Deus escolhera Josué para liderá-los. Em seguida, encorajou seu sucessor diante de todo o povo, quanto aos seus novos desafios e responsabilidade, mas assegurou da presença e proteção do Senhor em sua vida e jornada. Deuteronômio 31, 7 e 8. Depois, comissionou a Josué, impondo-lhe as mãos, confirmando diante de toda a nação a liderança espiritual sobre ele. Josué, de agora em diante, seria o novo líder que conduziria o povo para a entrada na terra prometida e para a vitória contra os inimigos. Terceiro momento, deixando um legado de exortação à obediência à lei de Deus. Por conseguinte, Moisés entregou uma cópia da lei escrita ao sacerdote e aos levitas. As duas tábuas da lei ficavam do lado de dentro da arca da aliança, enquanto que a cópia da lei ficava junto a ela. Êxodo 25, 16. Hebreus 9, 4. A cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, os levitas deveriam ler a lei na presença de todo Israel. Vê-se aqui a importância de passar o legado para as próximas gerações. Por exemplo, um dos textos mais conhecidos do livro de Deuteronômio, Moisés exorta o povo expressamente: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 6 a 9. Assim ficará claro a preocupação do grande líder. Assim digo, fica claro a preocupação do grande líder em manter firme a chama da obediência e do amor a Deus pelas próximas gerações. Essa preocupação se dava justamente porque Moisés conhecia o coração do povo e antevia que, infelizmente, este não tardaria em se entregar à idolatria. Assim, para ficar claro o testemunho entre Deus e o povo, o Senhor Deus ordenou que Moisés escrevesse um cântico, Deuteronômio 32,
e que o ensinasse a Israel. Fica claro que o cântico juntamente com a lei seria uma espécie de testemunha contra eles mesmos nos dias vindouros, quando Israel abandonasse o Senhor. Por fim, o capítulo 34 do livro de Deuteronômio é um maravilhoso epitáfio sobre a vida do grande líder Moisés. O texto afirma, voltando aqui à leitura, Por fim, o capítulo 34 do livro de Deuteronômio é um maravilhoso epitáfio sobre a vida do grande líder Moisés. O texto afirma que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e em toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel, Deuteronômio 34, 10 a 12, Moisés foi um instrumento notável nas mãos de Deus. Eu e você também podemos ser, basta obedecermos e santificarmos continuamente a nossa vida ao Senhor. Linda lição para pensar e agir. Ao anunciar Josué como seu sucessor, Moisés adverte a nação pela última vez, transmitindo confiança ao povo, líderes e entes queridos. Vão e vêm, porém a palavra do Senhor deve estar sempre presente, guiando o seu povo. Segundo, na medida em que nos comprometemos com Deus, em obediência, não importarão os obstáculos. Ele sempre trabalha em nosso favor, abrindo caminhos. Não tema os desafios, mantenha os olhos em Deus. Ele é o Deus do impossível. Terceiro, embora Moisés tenha sido um grande líder de Israel, ele era apenas um instrumento, por maior que fosse a sua capacidade. Sempre foi Deus quem realizou todos os milagres de intermédio dele. Podemos ser instrumentos nas mãos de Deus, mas a glória e o louvor somente devem pertencer a Deus. Quarto, Deuteronômio encerra-se lembrando-nos daquilo que era o principal feito do ministério de Moisés. Ele foi um homem que falou com Deus face a face. Quanto mais intimidade desenvolvermos com Deus, mais impactante a nossa vida será. Finalmente, antes de dar sua primeira ordem ou seu primeiro passo como novo líder de Israel, Josué não renunciou à sua missão, porque ouviu da parte de Deus que este jamais o desampararia. Ouvir a voz de Deus sempre será essencial em nossa missão. Que lindo, né? Que nós possamos, queridos, ouvir sempre a voz de Deus, estar atento a tudo que Deus tem para nos dizer, a tudo que Deus quer que façamos, e que a presença do Senhor possa nos fortalecer sempre, sempre, sempre. Basta sermos realmente dependentes do Senhor. E para isso, precisamos saber uma coisa: como servir ao Senhor, como estar na mão do Senhor. Nós precisamos trabalhar. Mãos ao trabalho. Foi o que Deus disse a Moisés. Moisés passou para Josué.
mãos ao trabalho. Deus disse para Moisés, e Moisés mandou que Moisés repetisse para Josué: vá em frente, Josué, e confie que Deus estará contigo sempre. Assim é a nossa vida, que nós possamos seguir em frente, sabendo que Deus está conosco. Daqui uns dias também estaremos deixando o ministério da Igreja de Aré. Mas queremos dizer a você, continue firme, Deus colocará um sucessor, alguém para estar ali com vocês continuamente, guiando vocês, instruindo vocês e transmitindo a vocês o recado de Deus para as suas vidas. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Deus, porque junto com os 57 anos de existência da tua igreja, estamos também, ó Deus, completando e comemorando 32 anos de ministério. Ministério que exercemos pelo Senhor e para o Senhor. E com as bênçãos do Senhor. Porque para isso, Deus, o Senhor nos escolheu. Agora, Deus, estaremos daqui uns dias entregando o ministério. Que aquele que o Senhor escolher para continuar seja obediente ao Senhor. Assim como Josué, o escolhido do Senhor, para lá no passado, continuar a obra iniciada por Moisés. O Senhor também possa escolher aquele que o Senhor acha melhor para estar à frente da tua igreja. Muito obrigado, Deus, por esses 32 anos de atividades. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem abençoado. Continua, Deus, nos fortalecendo. Continua nos abençoando onde estivermos, Deus. Que estejamos na obediência ao Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Abençoa a tua igreja, meu Deus, nos anos que seguem, no tempo que segue. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, as famílias da tua igreja, restaurando a força, a saúde, o vigor, o ânimo, a disposição para estar na tua casa te servindo. Muito obrigado, Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E assim, queridos, chegamos ao final de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical com você no seu lar. Que Deus a todos abençoe. E daqui a pouco estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, estudando esta palavra. Ao meio-dia teremos a celebração da ceia do Senhor. E logo mais à noite, a partir das 19 horas, com o estudo da revista. E em seguida, continuando o culto de adoração ao Senhor. Palavra do pastor Rafael Novato. Que o Senhor o inspire, que o Senhor o use para edificar os nossos corações. E a todos, um bom dia, um bom domingo, junto da sua família, junto do Senhor, agradecidos ao Senhor. E não se esqueça, sempre, sempre, sempre andando na presença e na dependência do Senhor. A todos, portanto, um bom dia e até logo mais.